teatreiros! Eu sou Felipe Defol, sejam bem-vindos ao Boteco das Artes! Galera, hoje é estreia! Nesse canal, a ideia vai ser sempre a gente debater temas novos, falar de arte, mas tudo de uma maneira bem leve, bem divertida. Nada dessa história de videoaula, de eu falar e nananana. Não! A gente vai fazer assim, todos os temas que eu estudar eu vou trazer aqui pra gente debater e eu quero que todos vocês comentem aqui embaixo o que vocês acharam, o que vocês têm pra acrescentar, o que vocês discordam, sugestões pros próximos vídeos também. Então vamos lá, todo mundo participar, porque esse canal é nosso. E como a estreia tá sendo no dia 27 de março, que é o Dia Mundial do Teatro, obviamente o canal vai trazer esse tema, teatro. Bom, teatro é vida, é pensamento, é crítica, é o reflexo da sociedade em todas as épocas, é o poder de transformação interna e externa. É o suspiro mais profundo da alma em todos os seus sentidos. É o suspiro da alma em seu estado mais inconsciente. Há tantas formas de fazer teatro, né? A gente tem tanto teatro por aí. Esses minutinhos são muito poucos pra gente poder falar de todo tipo de teatro. Então vai ser bem uma introdução, uma coisa bem por cima, só pra gente discutir um pouquinho. Bom, vamos começar pelo significado da palavra teatro. A palavra teatro quer dizer lugar de onde se vê. É bem difícil explicar exatamente onde o teatro surgiu. O homem primitivo dependia da caça. Então, de alguma forma, ele tinha que dominar a natureza, ele tinha que deixar a natureza abaixo dele, digamos assim. Para isso, ele teve que se harmonizar com ela. E aí ele criou alguns rituais, como a dança, por exemplo, aquelas escritas que ficavam nas paredes das cavernas. As danças serviam muito, por exemplo, para chamar a chuva ou para agradecer pela fertilidade. Então a galera costuma dizer que o teatro já veio dessa época. Mas o conceito mesmo de teatro que a gente conhece, ele vem da Grécia, no século V a.C., e a primeira obra teórica que a gente tem conhecimento é a Poética de Aristóteles. E ele costumava dizer que a própria vida era uma mimese, ou seja, era uma imitação. Aristóteles acreditava que as tragédias vinham dos rituais em homenagem ao deus Dionísio, que era o deus do teatro, inclusive, das uvas, do vinho, das orgias, da fertilidade. O primeiro registro de diálogos mesmo aconteceu na Grécia Antiga em mais ou menos 2500 a.C., com o mito de Osíris e Ísis. A história gira em torno do assassinato do rei Osíris, que é cometido pelo seu irmão Sete. Ele queria usurpar o trono. Então ele vai lá e mata Osíris. Só que depois disso, depois que Osíris está morto, a Ísis, que é sua esposa, vai lá e reconstitui o corpo de Osíris. E com isso ela dá à luz Horus. O texto é bem simbólico e traz uns aspectos bem religiosos, assim como foi o costume por muito tempo. E o primeiro cara a ser considerado um ator mesmo foi Téspeis. Ele basicamente se vestiu de Dionísio, fingiu que era ele. É legal a gente falar também que na Grécia Antiga, o teatro tinha o objetivo de educar os cidadãos. Todo ano, alguns dias eram separados para que toda a população fosse até o teatro assistir às peças que estavam em cartaz. Essas peças todas tinham teor moral e basicamente servia para dizer o seguinte: olha só, se você ultrapassar o metro, ou seja, se você ultrapassar o limite do que se é permitido na nossa sociedade, você vai causar íbris, ou seja, você vai ter que pagar por isso. E geralmente o castigo era a morte, tá? Legal, agora que a gente já entendeu um pouquinho de como surgiu o teatro, vamos falar de quando ele chegou aqui no Brasil. O teatro chega aqui no Brasil no século XVI, com a intenção de catequizar os índios. E aí na época em que os portugueses vieram pro Brasil colonizar os índios, existia uma necessidade de integrar os povos. Os portugueses, os espanhóis e os brasileiros, os índios. Mas a primeira peça escrita por um brasileiro e trazendo temas nacionais foi escrita só em 1838 pelo Gonçalves Magalhães, que é Antônio José, ou Poeta e a Inquisição. Daí o teatro foi evoluindo, crescendo, tomou muita força inclusive no romantismo no século XIX aqui no Brasil. E foi quando a gente teve alguns nomes muito importantes que eu tenho certeza que vocês já pelo menos ouviram falar. Que é o caso de Machado de Assis, Martins Pena, Arthur Azevedo, João Caetano, José de Alencar, entre outros. Mas a verdade é que a gente tem vários nomes importantes para o teatro brasileiro. Tem o Oswald de Andrade, que inclusive escreveu o Rei da Vela, e Rei da Vela só foi montado, só foi encenado pela primeira vez na década de 60, pelo Zé Celso com Teatro Oficina.
Vale lembrar que agora em 2018 eles voltaram a apresentar o Rei da Velha, eles fizeram uma nova montagem, tá super legal, já fica aqui no hashtag Fica a Dica, tá? A gente tem também o Nelson Rodrigues. O Nelson Rodrigues foi um cara muito... Vocês já entenderam a palavra, né? Por quê? Porque o cara dá vida ao teatro moderno brasileiro. E aí foi um bafafá, a galera não tava preparada pra isso. Aí ele ficou meio assustada porque ele era bem ousado, ele tinha uma linguagem um pouco mais forte, ele tratava uns temas um pouco orgiásticos, incestuosos. Tem também o Augusto Boal. O Augusto Boal foi um cara incrível, ele é estudado até hoje no mundo inteiro, ele tem mais de 20 livros escritos. E o que o Boal acreditava? O Boal trazia, principalmente não atores, em cena. A ideia dele era que as pessoas deixassem de ser meros espectadores e passassem a ser atores, a serem protagonistas da história delas. Ele acreditava muito nessa dualidade do ser humano, de poder ser ator, protagonista, ou espectador, coadjuvante. Tem também o Plínio Marcos, esse explorava bem o submundo, também é bem intenso. Aí você pega e pensa, nossa, como eles eram transgressores. Que legal, né? Pois é. Só que aí chegou uma coisa no Brasil chamada ditadura. E aí com a chegada da ditadura, muitos autores, atores, muitos artistas, de maneira geral, foram bem perseguidos, foram torturados. Por quê? Porque era expressamente proibido você criticar o governo, você falar mal do governo. E como a gente falou no começo, a arte serve muito pra gente refletir, pra gente pensar, pra gente criticar. E obviamente, os militares não queriam isso. Aí veio a repressão, as torturas, a falta de liberdade. A gente teve casos de artistas que tiveram que se exilar em outros países. Tem o Chico Buarque, por exemplo, esse foi tão perseguido. Teve também o caso da Norma Bengel, a mulher foi sequestrada enquanto estava em cartaz lá no Teatro de Arena, com a peça Cordélia Brasil. Os militares chegaram lá, arrastaram ela, levaram para o Rio de Janeiro depois, enfim, e vocês já podem imaginar, né? O próprio Zé Celso teve que se exilar na Europa na década de 70, isso porque ele estava com Roda Viva em cartaz na época, né, em 68. Todos os atores do Teatro Oficina que estavam em cartaz foram espancados pelos jovens ligados ao comando de caça aos comunistas. Mas a real é que existiam vários grupos importantes nessa época. Tinha o Maria de la Costa, tinha o TBC, tinha o Oficina, o próprio Teatro de Arena. Resumindo, quaisquer manifestações artísticas pensantes não eram bem-vindas. Só que os artistas sempre davam um jeitinho de colocar essas críticas na sua arte. Por exemplo, o Chico Buarque com a música Cálice. Enfim, mas a ditadura acabou nos anos 80. E o teatro teve um papel fundamental na ditadura, que foi o da resistência. Será que a gente pode fazer um link com 2019? E é claro que a gente teve vários atores, várias atrizes, autores, enfim, maravilhosos, e ainda temos, como é o caso, por exemplo, da Fernanda Montenegro, Marco Nanini, Natália Timber, Denise Fraga, que é a minha favorita. Inclusive, Denise tá assistindo, amiga? Me liga. Raul Cortez, Eva Vilma, Paula Altran, Marieta Severo, Bibi Ferreira, maravilhosa. Enfim, tantos nomes, é uma história tão gigantesca que é impossível a gente falar tudo nesse videozinho. Então a gente pode pegar alguns temas de teatro e discutir nos próximos vídeos também de maneira separada. E o Dia Mundial do Teatro é justamente no dia 27 de março, por conta do Teatro das Nações, em Paris, que foi inaugurado em 1961. Quem criou esse dia foi o Instituto Internacional do Teatro. E ele sabe todas aquelas mensagens internacionais que todo ano a gente tem? A primeira foi escrita pelo Jean Cocteau, um ano depois, ou seja, em 1962, lá na França mesmo. E aí, pra comemorar essa data, que tal se a gente for assistir algumas peças, meus amores? Vamos comemorar o Dia do Teatro, vendo teatro, fazendo teatro, ocupando espaços públicos. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo algumas dicas de peça que estão rolando, alguns links com peças pra vocês verem, tá bom? Então, galera, se vocês gostaram do vídeo, por favor, deem um like, que isso é muito importante pra mim. Se inscrevam no canal, divulguem pra todo mundo. Aqui também tem nossas redes sociais, nos acompanhem em todas. E até o próximo vídeo.